palavra do Senhor nós guardamos em nossos corações, para que nós possamos nos desviar da presença daquilo que o mal oferece neste mundo e que nós possamos sair, porque estamos cheios da presença do Senhor, cheios do seu Espírito Santo, cheios da glória de Deus e nos desviamos da palavra do mal, daquilo que nos afeta, nos distanciando daquilo que Deus escolheu para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor de Deus. Que o Senhor Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um que se encontra aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas para esse propósito acontecer na vida de cada um de nós, iremos passar por um processo de preparação. Quero deixar aqui para a meditação da igreja, aqui em Gênesis 37, uma palavra que todos conhecem, que vai falar de José, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, um jovem que tinha muitos sonhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seu irmão. Estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo por seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seu irmão, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando os molhos no meio do campo, e eis que o molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu olho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai, e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura veremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejaram seu pai, porém guardava este negócio no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Até aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui na palavra de Deus, nós vemos, né, a história, a trajetória de José, um jovem de apenas 17 anos, que cuidava ali de ovelhas, mas ele tinha grandes revelações através dos seus sonhos. E ali ele poderia imaginar até diversas coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele passava esses sonhos, contava esses sonhos a seus irmãos. E ali seus irmãos o invejavam, porque além de ele ter diversos sonhos, era o filho predileto
de Jacó, de sua velhice. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vemos que ao percorrer do livro de Gênesis, louvado seja o nome do Senhor Jesus, José passou por diversos processos em sua trajetória. Ele foi perseguido pelos seus irmãos, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi lançado em uma cova pelo seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo porque a inveja tomou lugar no coração do seu irmão. E José, no percurso da sua vida, ele foi passando por diversos processos. Esse começou quando seus irmãos levaram ele, saíram com ele ali, e ali armaram para ele, pensando ele em uma cova, mas saiu dali planejando a morte de José. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Deus tinha um propósito maior na vida de José, mas nem o José mesmo sabia, nem seus irmãos. E nesse percorrer do processo, José foi lançado na cova, passava seus sonhos e compravam escravos que passavam naquele momento por aquele lugar, e seus irmãos, os irmãos de José, venderam José por 20 moedas de prata. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E José então saiu daquela terra a qual ele conhecia e foi parar em uma outra terra, uma terra desconhecida, no Egito, onde foi vendido novamente ao Potifar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali, por um período, ele se tornou servo de Potifar, o qual ele administrava algumas coisas ali naquele lugar. E no percorrer da sua trajetória, José foi caluniado pela mulher de Potifar. A mulher de Potifar inventou uma história quando ela quis, diante de José, se aparecer para ele, ter algum tipo de envolvimento com José. E hoje aqui foi falado de brecha. Neste momento, se José não fosse um jovem temente a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, se de repente ele estivesse com a brecha aberta, ele teria ficado com a mulher de Potifar, e todo o seu processo, tudo aquilo que ele vinha passando, toda a sua trajetória, naquele momento teria terminado, teria acabado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas José, como servo de Deus vivo, como servo do Deus Altíssimo, saiu da presença do mal. E assim deve ser hoje em nossas vidas. Devemos fugir da presença do mal, pois todo o tempo são oferecidos em nossas vidas manjares que, se não estivermos cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, cheios da palavra de Deus, iremos cair. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E continuou o processo, o percurso na vida de José. Potifar não esqueceu, mas não teve jeito. José foi parar na prisão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali começou um novo processo na vida de José, junto com os carcereiros daquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas todo lugar ao qual José caía, José fazia diferença. Porque aquele que é servo de Deus, aquele que é fiel a Deus, aquele que é temente a Deus, não adianta, não importa o ambiente que ele vai estar, porque ali ele vai ser diferente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então não importa o ambiente em qual você se encontra hoje nesta noite, não importa o ambiente que
encontra nesta noite. Aleluia. Aqui aprendemos com José que não importou o ambiente que ele estava, mas ele fez a diferença ali onde ele estava, no nome do Senhor Jesus. E assim foi um processo na vida de José. Ali ele foi um grande administrador dentro daquela prisão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E todo o percurso de José demorou um tempo, se passou anos para que ele pudesse realizar o propósito de Deus em sua vida. Glória a Deus. E muitas vezes, no dia de hoje, louvado seja o nome do Senhor. O novo convertido, ele chega na igreja, louvado seja o nome do Senhor. E ele já chega almejando muitas das vezes um cargo. Só que ele não passou por nenhum tipo de processo ainda. Será que ele, recebendo algum tipo de cargo, ele não irá se perder? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Será que ele está preparado para receber aquele cargo naquele momento? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, muitos se questionam: poxa, eu sou obreiro ainda, eu sou diácono ainda, eu sou presbítero ainda, mas será que você está preparado para receber um outro cargo acima? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Será que você já passou por todos os processos para que você venha conquistar aquele cargo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ou se você receber esse cargo, será que você não pode se perder no meio do percurso? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E nós vemos que na palavra de Deus, todos aqueles que tinham um propósito de Deus em sua vida, ele teve que passar por um longo processo. E o longo processo que eu falo não é meses, são anos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E José passou por esse processo que começa de Gênesis a 37 e vai até Gênesis 50. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vem contando a história de José, que ele vem passando por vários processos, e os anos vão se passando, até que realmente o propósito de Deus possa ser realizado em sua vida. Isso lá no passado, que tinha, através dos seus sonhos, Deus fez acontecer na vida de José. José, ali no Egito, ele se tornou governador. Glórias a Deus. Aquilo que ele contava para o seu irmão, quando jovem, se realizou em sua vida no decorrer desse processo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o propósito aconteceu na vida de José. Ele se tornou governador do Egito. E ali, nesse decorrer de tempo, ele pôde levar a sua família, ele pôde receber o seu irmão ali, o qual invejavam ele, e mesmo assim, tudo aquilo que José passou, José não deixou entrar no seu coração. José não deixou ser contaminado no seu coração. José mostrou ali para seu irmão, para aqueles que viam ele, que ele realmente era servo do Deus Altíssimo. Ele era um servo fiel e verdadeiro, que nada naquele mundo poderia afastar a presença de Deus que habitava dentro de José. E hoje nós aprendemos aqui no livro de Gênesis 37 com José, que muitas das vezes em nossas vidas estamos passando por um processo. Eu não sei o que cada um aqui passa, mas creio eu que cada um tem um processo pessoal em sua vida.
Mas o que eu venho dizer para você nesta noite, fique firme, porque as lutas vêm, as provas vêm, as batalhas vêm, mas você tem que saber que você serve um Deus fiel e verdadeiro, que te prometeu a sua promessa. E essa promessa não sei eu quanto tempo pode levar meses, pode levar anos, porque só o Senhor, Deus, sabe o tempo necessário, o qual você vai estar capacitado, o qual você vai estar preparado para receber a tua vitória, para receber a tua bênção. Louvado seja o nome do Glória a Deus. Então que você venha guardar a palavra de Deus em seu coração, que você possa meditar nela, que você venha entender que para o propósito de Deus acontecer em sua vida, você vai passar por um longo processo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Para o pastor que está aqui, sentado em sua cadeira, para estar administrando esta igreja, ele teve que passar por um processo para que Deus pudesse capacitar ele, para que ele pudesse viver este momento, porque as lutas vêm, as provas vêm, às vezes até o momento de desistir vem em nossas vidas, mas aí nos lembrando que nós servimos Deus forte. Quando estamos fracos, quando estamos desanimados, quando estamos abatidos, Ele pega em nossas mãos, quando estamos caídos, Ele nos põe de pé de novo, nos enchendo da tua presença, nos enchendo do teu Espírito Santo, nos enchendo da tua glória, nos renovando com o teu azeite, derramando o teu poder sobre as nossas vidas e nos tornamos fortes novamente para combatermos a discúrsio do diabo, para combatermos os gigantes que se levantam contra nossas vidas, e Deus nos fortalece, nos dando força. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode ter pensado em sua mente: Senhor, por que estou passando por tudo isso? Aqueles sonhos que o Senhor me dava, aquilo que o Senhor me revelava em teus sonhos, meus sonhos, porque esses sonhos não acontecem, Senhor. É tanta luta, é tanta prova, mas não vem aí se lembrava que ele serviu o Deus vivo, o Deus Altíssimo, aquele que é fiel e verdadeiro para cumprir a promessa na minha vida e na sua vida. E ele lembrou que ele serviu o Deus forte e verdadeiro e continuou o processo na vida de José, continuou o processo que demorou anos, mas o propósito se cumpriu. O propósito de Deus se cumpriu na vida de José, e José foi governador do Egito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos que diversos jovens passaram por diversos processos em sua palavra, nas escrituras nos revela lá em Davi, aquele jovem passou por diversos processos para que ele pudesse se tornar rei naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor preparou Davi, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor ungiu Davi, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus como profeta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas aquela promessa não se cumpriu de imediato. Ele teve que passar por um processo, e hoje não é diferente. Todos nós passaremos por um processo para acontecer o propósito de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não é como muitos têm feito. Glória a Deus. Estar diante de um microfone, aqui, falando até da palavra de Deus, mas com a palavra de Deus lendo, mas por dentro está vazio. Por dentro ele não tem a presença do Espírito Santo. Porque se tivesse a presença do Espírito Santo, ele fugiria daquilo que te leva ao pecado. Ele fugiria daquilo que te faz pecar. Ele daria as costas para as coisas do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E
E a gente pode aprender aqui com José que quando o diabo vem com a armadilha, porque o diabo sabe aquilo que Deus tem para mim e tem para a sua vida. Então ele vai armar várias ciladas, ele vai armar várias armadilhas para que você possa cair. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas se você for como este jovem José, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, com certeza você vai fugir da aparência do mal. Aleluia. Porque você sabe que o propósito de Deus em sua vida é maior do que tudo que você possa imaginar aqui na terra. Porque o nosso Filho Deus, Ele tem para cada um de nós aquilo que não imaginamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias o a maior propósito de Deus para cada um de nós aqui é ter a salvação de nossas almas. É ter uma vida eterna ao lado do Deus vivo. Essa é o maior propósito de Deus para nossas vidas. Então, para que nós viemos conquistar o céu, para que nós viemos conquistar o espaço, o qual tem reservado para cada um de nós, iremos passar por diversas lutas, iremos passar por diversas provas, mas você tenha certeza que tem um Deus nos fortalecendo, que tem um Deus nos capacitando, que tem um Deus nos protegendo, que tem um Deus tirando as pedras de tropeço do nosso caminho, que tem um Deus nos ungindo e nos dando força para continuarmos seguindo em frente, para continuarmos buscando e seguindo em direção ao alvo que é o Senhor Jesus Cristo, que é o propósito maior nessa terra, porque não tem nada aqui nesta terra comparado por aquilo que Deus reservou para cada um de nós. Glória a Deus. De nossa vida, que é o nosso lugar numa vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até aqui eu trago essa mensagem para vocês e que o Senhor possa falar ao coração de cada um através dessa palavra e que o Senhor Deus possa sempre fazer presente em nossas vidas e que nós venhamos buscar Ele verdadeiramente cada vez mais e mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cada vez nos aproximar mais de Deus, porque cada vez que nos aproximamos mais dele, nós nos fortalecemos. O azeite que está transbordando em nossa vida, porque aqui estão na casa do Senhor Deus, buscando Ele em espírito e verdade, nos enchendo e nos transbordando da Tua palavra, para que quando sairmos daqui, venhamos estar preparados para cada gigante que aparecer, porque estaremos cheios da presença do Espírito Santo